Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês uma das leituras que eu realizei lá no finalzinho do ano passado, que foi o livro Meu Primeiro Amor, do escritor russo Ivan Turguniev. É um livro de aproximadamente umas 100 páginas, né, 103 páginas para ser mais preciso. Ele foi editado e lançado pela Pinguim Companhia. Então, assim, ele é um livro daquela pegada russa. Bom, quem conhece os escritores russos sabe o quanto os locais são descritos, os sentimentos são materializados a partir de situações. Então é bem interessante. Mas do que se trata esse livro? É sobre o primeiro amor? É sobre o frio na barriga? Não, muito pelo contrário. Como todo bom autor russo, ele trata da dor, do sofrimento, da tristeza, da miséria. Nós conhecemos então no início do livro o Vladimir, um jovem rapaz entre 15 e 16 anos que vai residir na casa de campo com seus pais. E um dia nessa casa ele se depara com os novos vizinhos que moram na casa de campo aos fundos, que é uma princesa decaída, ou seja, né, uma princesa que está em uma situação econômica difícil da Rússia, né, uma velha princesa, e a sua princesinha, né, a sua filha muito bonita, nova, e ele cai perdidamente apaixonado e ele tenta se aproximar dessa moça. E ele percebe que outros homens também estão se aproximando, né? Homens mais velhos, das mais diferentes funções. Então aí ele começa a participar de jogos e brincadeiras que esses homens realizam. Dá para ficar entendido ou subentendido, né, na melhor das partes, que a própria princesinha ela estimulava isso, né, e a princesa mais velha também, uma forma de conseguir salvaguardar em termos econômicos, né? Ou seja, buscar um ganho econômico a partir das suas ações, a partir desse acorde, a partir desse flerte que realizava com esses homens, né? Ou seja, eram homens com posições distintas, com funções distintas, e o flerte, as brincadeiras, era uma forma de ter eles em suas mãos, né? E a partir disso ter ganhos econômicos ou também políticos. E muito cedo um desses homens orienta ele, manda ele embora, diz que se ele permanecer ali ele vai sofrer, ele vai ter dor, né? Até porque para ele seria o primeiro amor, né? Então ele não estaria preparado para lidar com esse tipo de amor. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um trecho que eu separei, deixei aqui no celular para vocês, que é a seguinte parte: Ah, juventude, juventude, você parece não ligar para nada. Parece possuir todos os tesouros do universo. Até a tristeza lhe traz contentamento. Até o desgosto lhe cai bem. Você é confiante, ousada. Você diz: só eu vivo. Cuidado. Mas também para você os dias correm e somem, sem conta, sem deixar vestígio. Em tudo em você desaparece, como a cera sob o sol, como a neve. Ou seja, que para a juventude até as dores são bonitas, né? Para a juventude, tudo aquilo que é o sofrimento para o outro pode parecer apenas uma dor momentânea, já que o tempo vai passar e tudo vai sumir. Mas não se esqueça, a própria juventude vai sumir. E ao findar-se dela, finda-se uma etapa muito significativa de nossa vida. Então é basicamente isso, né? Esse trecho demonstra bem essa pegada, né? A dor do amor, a questão da juventude, a questão da perda, a questão da dor dentro da juventude, né? Ou seja, a própria juventude busca essa dor, né? Era muito engraçado, eu chegava às vezes quando eu era professor na aula e tinha um aluno, uma aluna tristonho, né? Porque havia terminado seu relacionamento. Crianças de 16, 15 anos. Para eles era o fim do mundo, o fim daquela relação, né? Para eles, até a dor da juventude, até o sofrimento, né, daquilo era bonito. Então é interessante que o autor russo consegue reproduzir esse sentimento que ainda hoje, né, passado tantos séculos, né, do período em que se passa o contexto histórico, ainda nós temos jovens sofrendo por essa dor, né, por essa dor, por esse comprimento, por não saber se relacionar. Mas vamos a mais um trecho que eu acho que ajuda a contextualizar bem o sentido do livro. Lembrando que a partir de agora, né, eu vou falar de alguns spoilers. Então quem não quer saber desses spoilers e quer ler, para o vídeo por aqui, né? Sai com a sensação de que, bom, é um vídeo que tu vai conhecer um pouco do contexto social russo, né? Uma pincelada leve, tu vai conhecer um pouco dessa história do Vladimir, tu vai então sentir essa dor da juventude do amor, né? Que não sabe lidar com o amor. Vamos a mais um trecho. A partir de agora teremos spoilers, tá? Sentado, quase sem olhar à minha volta e sem me mover, respirava lentamente. E só de quando em quando, ora ria em silêncio, ao recordar, ora gelava por dentro, ante a ideia de que estava apaixonado e que ali estava ele, afinal,
que aquilo era o amor, né? Ou seja, até a compreensão do que era o amor para ele estava um tanto quanto difícil. Então vamos recapitular com spoilers. O livro começa com Vladimir, né, já com uma certa idade, mais velho, se reunindo com outros homens. E esses homens começam a conversar, né? Estão bebendo, fumando e conversando. E um propõe: vamos falar como foi o primeiro amor para cada um de nós. E cada um começa a contar. Quando chega a vez do Vladimir, ele diz: olha, eu não sei contar muito bem, ou até por não saber lidar muito bem com o que havia acontecido muitos anos atrás. Ele diz: não, eu não contar eu não sei, mas eu vou escrever. E a próxima vez que a gente se reunir, eu vou ler o que eu escrevi e vocês vão escutar então como foi o meu primeiro amor. E eles acordam isso, então o Vladimir depois vai embora, passa algumas semanas escrevendo e quando volta a se encontrar com eles, traz esses escritos e começa a ler. E daí retrata tudo aquilo que eu já tinha falado, que ele foi para casa de campo com os pais, que lá viu uma outra casa de campo nos fundos que vivia uma outra princesinha que se mudou para lá, ele conhece a filha dela, ele se apaixona por ela, ele não sabe lidar com esse sentimento. Outros homens mais velhos faziam a corte. Ele agora percebe que as mulheres usavam aquilo para ter ganhos econômicos. Lá pelas tantas, né? Um dia ele descobre que o pai e a mãe dele estavam brigando e nisso ele fica sabendo ou dá a entender que o pai dele fez favores para a princesa mais velha dos fundos, porque provavelmente o pai dele estava se relacionando com a princesinha. Então depois dessa briga a família se muda, né? Sai dessa casa de campo e passado algum tempo, né, um ano e pouco depois, já morando em outra cidade, ele sai cavalgar com o pai dele e em um determinado momento o pai dele diz: segura as rédeas do meu cavalo, eu já volto. E ele ficou segurando, mas o pai dele não vinha, não vinha, não vinha. E a chuva pegando, ele sai em direção onde o pai tinha ido e encontra uma casinha. E lá ele vê o semblante, né, a silhueta da princesinha e o pai dentro da casinha, né? Ou provavelmente eles ainda mantinham uma relação, ou ela estava dizendo que estava grávida, ou algo do gênero e tal. Ele sai pro pai não ver. Quando o pai vem, eles vão embora e voltam. Passado algum tempo, né, acho que quase um ano, nem menos um ano, meio ano, o pai dele morre de um ataque cardíaco, mais ou menos, seria isso. E ele descobre pouco tempo depois que a mãe dele mandou uma quantia em dinheiro muito forte para essa princesinha, né? Então o que que acontece? Dá a entender que talvez ela tivesse engravidado do pai, ou ela estava de alguma forma pressionando para não divulgar para a sociedade que tinha tido um caso, né? Eu sei. E o pai poderia ter morrido, né, do problema cardíaco, mas até pela pressão e pela vergonha do que viria a estourar na sociedade. E engraçado que ele ainda continua apaixonado pela princesinha e ele tenta visitar ela, né? Ela tá em véspera de casar com outro homem, né? Até ela estava provavelmente grávida desse outro homem e logo depois ela morre no parto, né? Então, assim, basicamente essa é a história, a grosso modo, né? E ele então tem assim findado o seu primeiro amor. Então, vale a pena a leitura, eu super indico. Vocês vão se deparar então com aquela ideia dos sentimentos da juventude, do primeiro amar, que não sabe lidar muito bem com isso, com a dor, né, com o amor mais como uma dor, como um amor sendo utilizado como uma artimanha para captar recursos. Então, fica a dica, leiam o Meu Primeiro Amor, uma leitura muito rápida, vocês vão ler em uma semana e acredito que vão gostar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e até a